Bom dia, boa tarde, muito boa noite, senhores aventureiros. Sejam muito bem-vindos à Taverna do Arcano. Eu sou Marcelo Taverneiro e hoje nós iniciaremos um novo quadro neste canal apenas de perguntas, onde eu explicarei certas coisas ou certas questões que você tem em mente. Seja de mestrar, seja de narrar, mesma coisa. Seja de mestrar, seja de jogar, ou seja também de algum contexto na fantasia, como criar mapas, não sei. A pergunta é sua. E eu divulguei algumas dessas perguntas, quer dizer, eu divulguei a oportunidade das pessoas perguntarem, tanto no Instagram, Facebook, no WhatsApp, né, que nós temos o grupo do Arcano também, e etc. E algumas pessoas mandaram essas questões e nós iremos retirar aqui agora. Então, eu espero que vocês estejam bem com isso e já deixem aqui seu like, se inscrevam no canal e comentem. Comentem, deixem suas questões aqui, porque a minha pretensão é fazer um outro vídeo exatamente sanando todas as suas dúvidas para que nós possamos crescer num caminho bom, né, de entendimento no meio do que é o RPG e no meio do que é jogar. Então, sem mais delongas, pegue seus dados, separe suas penas e vamos direto para a aventura. Então vamos lá. A primeira pergunta é de Eric. E ele pergunta assim: acha errado mudar o suposto da trama da mesa na visão do mestre ou na visão do jogador? De longe eu acho alguma coisa errada, muito pelo contrário, eu acho algo muito interessante. Eu, como mestre, eu mudo minhas tramas. É inevitável, cara. Vocês vão parar numa ilha e naquela ilha vai acontecer uma parada muito louca e vai mudar. Eu vou botar um NPC que é muito importante, todo mundo vai se apegar a ele e de repente esse NPC morre. Eu vou fazer isso tudo, cara. E muitas das vezes é interessante que meus jogadores sabem disso e eles fazem exatamente o contrário. É eles que vêm e destroem toda a minha expectativa em alguma coisa no jogo. E isso é interessante porque você desafia o mestre e desafia os jogadores. É legal porque não se torna aquela coisa monótona, sabe? Aquela coisa em que o mestre ele tem um ritmo. Ah, ele é amável, ninguém morre no jogo. Ah, ele é odioso, ele mata todo mundo. O nego vai ficar com o cu na mão. Não é muito bem assim que vai acontecer. É muito interessante, né? O mestre ter essa flexibilidade. Ele deixar um ambiente que seja muito bom e as pessoas vão se acostumando com aquilo. E de repente, quando você vai ver, tá todo mundo praticamente morto. E nego ali começa a suspeitar de tudo que vem, eles começam a interagir melhor. Eles acabam aperfeiçoando, né, suas fichas com as experiências que eles tiveram. E não se torna aquela coisa torpe de, vou pegar esse item aqui porque ele dá mais dano. Não, eu vou pegar esse item aqui porque ele vai ser essencial pra mim. Então pode ter certeza, Eric. É muito importante sim você mudar a trama de um mestre ou o mestre do nada mudar a trama dele. A segunda pergunta que nós temos foi mandada no grupo do Arcano, no WhatsApp. E ele disse assim: o mestre pode alterar o D20 se ele quiser, ou o dado é definitivo? Traduzindo, o dado manda no mestre ou o mestre manda no dado? Cara, isso é muito louco. Eu prefiro sempre agir com o dado. E, na verdade, com a interpretação. Eu acho que RPG sem interpretação não vai adiantar de nada. Muitas das vezes o cara tem uma ideia tão genial, tão absurda, que eu dou um bônus pra ele jogar no dado. Então, por exemplo, vamos falar, cara, tem uma ideia maneira lá, ele vai dar um tiro no cara. Eu acho tão foda aquilo que eu boto, mais 2, mais 3 de bônus. E ele vai, né, obviamente, né, ter uma chance a mais do que ele teria naquilo. Isso é interpretação. Mas isso vai variar muito de mestre. Tem mestre, cara, que eu cheguei a jogar, que eu tive o desprazer de jogar, na verdade, que eles praticamente controlavam seu personagem. E aquilo era horrível. Você tava lá, não sei o que, ele fala, não, seu personagem virou pra lá e falou não sei o que. E eu fiquei de braços cruzados. Entretanto, né, nesse dia desse jogo, o camarada foi até expulso, né, praticamente da loja, pra você ter uma noção. Não por nós, mas pelo dono, porque teve uma hora que ele surtou lá e falou, eu não vou narrar mais, eu não vou jogar mais, porque, né, obviamente, né, reclamaram disso e teve outras coisas que veio. Isso foi numa loja, né, por aqui na minha cidade, ao qual eu não falarei o nome. Mas assim, isso vai variar muito. Existe algo chamado escudo do mestre, que ele vai botar aqui na frente dele na hora que ele vai estar narrando, e tem mestre que rolam ali embaixo, e muitas das vezes eles rolam e mentem. Caiu 2, ele vai falar que caiu 16. Isso vai ficar a cargo do mestre. É algo que só ele vai poder dizer e você como jogador vai ter a opção ou de jogar com ele, ou se não tem mais ninguém para narrar para você, se torne o próprio mestre e vai narrar para você não passar por esse sufoco. Espero ter ajudado. Essa pergunta foi enviada pelo Instagram. A flexibilidade do mestre em relação ao caminho que a história toma é muito importante?
Rapaz, eu acho que o mais importante é a flexibilidade do mestre na história. E a imaginação, a criatividade, é claro. Mas a flexibilidade é essencial, cara, pra ele não ficar com cara de tacho. Porque o que acontece? O jogador, né, como o Eric perguntou, ele vai lá e muda totalmente o contexto, né, de uma história. Ele acaba matando um NPC importante, ou o mestre dá uma oportunidade para os caras virem para a direita e ele vai para a esquerda. O que o mestre vai fazer? Ele vai ficar com cara de tacho? Não. Ele tem que ser flexível, ele tem que entender. Uma das melhores, né, ferramentas para você conseguir ser flexível é você ler bastante, né, alguns livros de fantasia para você entender como acontece essa história toda. E também você pode escrever seus contos. Eu tenho certeza que se você começar a escrever os seus contos, você vai criar uma flexibilidade muito maior do que qualquer outro mestre que simplesmente só joga. Esses mestres vão ser muito mais flexíveis nisso. E sim, é muito importante. É muito importante num contexto de cenário, porque muitas das vezes isso acontece comigo. Eu falo assim, os caras vão pra floresta. Chega na hora do jogo, muda tudo. Os caras vão pra floresta, a floresta que era verde, eu já começo a descrever que tá nevando na floresta. E quando eles pisam na neve, a neve bate, né, na altura dos joelhos dele. Eles não conseguem se locomover um pouco. A flexibilidade no cenário. Outrora que ele era um gigante, eu pego a essência do gigante e boto pro Yeti. A aventura muda toda de contexto e os aventureiros ficam maravilhados com aquilo porque não era o que eles esperavam. Eles iam numa situação e acabaram em outra. Flexibilidade é extremamente importante. A pergunta foi enviada no WhatsApp da taverna e diz assim, na verdade foi o Jack Migliori que mandou. Se eu morrer em estado de espírito, eu morro pra sempre? Caralho, assim, esse estado de espírito que ele descreveu é quando, por exemplo, vamos falar que você está em estado de meditação, ou você está numa magia concentrando, ou você está dormindo, ou você está fazendo uma projeção astral. Então, isso varia de mestre para mestre. Por exemplo, o Old Dragon, quando a pessoa está incapacitada, ela está naquela condição lá, ele tem menos 20 na CA. Então, por exemplo, a chance do cara dar uma porrada de cara e a chance do camarada tirar o crítico e errar. Mas assim, eu costumo deixar plausível como o cara tá parado, se for uma pancada de perto vai pegar. Só que isso vai variar da interpretação do camarada. Se ele fala que vai cortar a garganta do camarada lá, ele pode morrer. Mas aí, se você for um mestre muito caridoso, você pode pedir para que ele role, né, Constituição. Porque muitas pessoas elas podem botar num estado crítico e elas ficam vivas ainda. Você vai Stephen Hawking que caiu de cabeça, teve uma doença degenerativa, deram pra ele, se não me engano, 6 meses. O camarada ficou vivo tempo pra caralho, ficou velho naquela condição, mas ele ficou vivo. Então necessariamente você vê ele que ele necessariamente não vai morrer, né? Você pode botar também no contexto de classes. Se você pega um mago que tem um D4 de vida e ele toma uma machadada de 2 gumes na cabeça enquanto ele tá meditando, cara, ele não tem constituição. Só se a ficha dele disser, né? Agora se você pega um bárbaro que tá deitado lá, o camarada tá acostumado com guerra, com pancadaria, e o camarada vem lá e dá uma espadada na barriga dele, atravessa a barriga, ele começa a gritar, o sangue jorra, é capaz que o bárbaro não morra. Eu acho. Até porque ele vai rolar a Constituição, ele tem uma chance muito maior do que você de passar na jogada de Constituição, você que é mago, no caso. Então, assim, isso vai variar de mestre para mestre. Ele pode morrer e também não pode morrer. Mensagem enviada pelo WhatsApp também na taverna pelo Jordiel Piniek. Fala assim, o que fazer quando um personagem de um jogador está muito forte, estragando as surpresinhas e deixando tudo easy? Cara, é muito simples. Você bota criaturas que sejam mais fortes que ele, ou que estejam no mesmo nível. Se ele é overpower, assim como você diz, ele está atrapalhando o jogo, aumenta a quantidade de criaturas, bota campanhas, né, que sejam mais difíceis. Porra, se o cara tá dando dano pra cacete, você bota Goblin na frente dele, cara. Ele vai dar um tapa e matar o Goblin. Eu já disse aqui num vídeo, no vídeo de monge, que eu tive um personagem monge que ele dava num turno, no máximo 10d6 de dano, cara. 10d6, 4d6, 10d6 se eu não me engano, mais 14. O Goblin na minha frente ia virar poeira ali. Então, tipo, bota coisas que desafiem. E se você quer mostrar pra ele que, na verdade, ele não é lá essas coisas, bota um dragão pra ele enfrentar. No céu tem pão e morreu. Você pode botar isso também. Mas uma boa alternativa de você pôr pra dar um medo, né, pra essa turma toda, bota um mago nesse contexto, que ele vai ter um caminho todo a perseguir, né? Os camaradas vão lá, vão matar o mago, e numa última magia lá, ele, bum,
cria uma sala mágica que isola todos os personagens e o desafio na verdade, eles lutarem contra eles mesmos, só que duplicados, como se fossem sombras, né? Então seria ele aqui normal contra 2 deles, ou contra um deles. Eu quero ver se seus personagens não vão ser desafiados por isso. Eu já fiz e deu super certo. O Bárbaro, você achava que dava dano demais, na verdade ele tomou a machadada dele e ele quis clamar pelo sangue de Jesus no momento. Então, fica o seu cargo, bota coisas mais fortes, cria campanhas que sejam mais audaciosas e não tenha medo de subestimar e de desafiar no bestiário. A mensagem foi enviada pelo Pedro, também pelo WhatsApp da Taverna do Arcano. Como faço para criar batalhas que desafiem bastante jogadores, mas que não cause um insta-kill fudido? Galera, insta-kill é exatamente o pessoal morrer de imediato, tá? Pra quem não sabe. O que ele tá falando é exatamente de criar batalhas que sejam extremamente audaciosas ou épicas. Até combinou, né, com o que eu falei antes. Então, cara, como que você vai criar isso? Interpretação. Muitas das vezes eu já narrei guerras com os personagens que num contexto era pra eles estarem mortos ali, porque a espada pra todo lado, mas eu deixava que a interpretação validasse mais do que os dados, né? Então, se os caras, vamos lá, não sei o quê, e o cacete, vamos fazer isso e aquilo, você acha que é plausível? Pede pra rolar um dado. Bota um dado que seja de origem baixa, né? Que qualquer um, né? Vamos falar que 12, 14, depende muito da classe, né? Do que vai ser ali, pra ver se ele vai conseguir passar naquilo ou não. Ou você dá a condição pra que... Cara, tô cuspindo muito. Ou você dá a condição para que os jogadores possam deter aquela criatura ou a missão que você está querendo. Por exemplo, se você vai enfrentar uma hidra ou um dragão, cara, no contexto você pode falar, né, que naquele tesouro eles acharam uma espada, ou um arco, ou uma armadura que dê bônus contra aquele tipo de criatura. Ou que eles invoquem uma certa criatura para batalhar contra ela. Ou que eles achem algum livro que possa selar essa criatura. É muito interessante você ver isso no game Call of Cthulhu, né? Cara, é praticamente impossível. Quem joga Call of Cthulhu nunca vai esbarrar com Cthulhu. Porque só pela presença dele, há loucura. Então, o que você tem que fazer é impedir que ele desperte do sono ou que ele saia de R'lyeh. Nesse contexto aí, cara, a ideia vai ser exatamente a mesma. Você não vai bater pau a pau contra ele. Na verdade, seus personagens vão ter que correr atrás de meios para selar aquele cara. Ou, né, manter ele, né, aprisionado, ou num contexto que eles possam, né, chamar alguém que seja mais forte para ajudá-los, enquanto eles permanecem longe daquilo e usam a inteligência para sobreviverem. E esse contexto todo, você tem que capacitar os seus personagens para que eles não morram de imediato, e você tem que visar muito a interpretação deles. Porque não adianta. Eu botei uma vez um grupo, né, de personagens, os caras mataram um dragão. Mas, obviamente, né, que eu visei muita interpretação daquilo ali e, obviamente, que eu baixei também o nível da criatura para que ela não ficasse tão apelona. Então, de nível 10 eu joguei a criatura pro nível 5. Eles eram no nível 1, eram 6 pessoas na mesa, então eles conseguiram, né, prorrogar isso e conseguiram ter um pouquinho de jogo de cintura na situação com a interpretação. É isso, gente. Esse foi o vídeo, justamente que eu sanei algumas dúvidas que foram mandadas para nós. Então, se você tem aqui... pode deixar aqui embaixo nos comentários, vou fazer outro vídeo, né? Tirando suas dúvidas também. Pode deixar também no Instagram da Taverna ou no Facebook da Taverna. Se você tem algum interesse de entrar no grupo da Taverna pelo WhatsApp, pede pelo Instagram ou pelo Facebook que eu mando o link para vocês acessarem lá. Então, desde já, eu lembro novamente, deixa o like aqui e se inscreva no canal, porque nós temos que subir. Nós temos que fazer esse vídeo ter um alcance maior do que antes ele tinha, né? Então, desde já, muito obrigado por estarem até aqui, muito obrigado pela audiência e pela paciência. E boas aventuras. Valeu!